Agora nós vamos começar pela estabilidade lateral. Ela é um pouco complicada de entender na teoria. É bom dar uma lida ali no Phillips, no Miranda. No Miranda, para ter uma ideia, você tem o Phillips também, para entender aqui como é que funciona a lateral. Porque a lateral tem função do ângulo φ, que é o ângulo de inclinação da aeronave. Porém, ela é representada em termos de beta, e é importante você entender qual que é a contribuição indireta que o rolamento, que é realizado em torno do φ, ângulo φ, vai ter feito na derrapagem. O cálculo é dado em Miranda, ponto final. Vamos começar pela contribuição do diedro da asa. E o primeiro método que nós vamos ver é do Miranda, referenciando o PAMAD. E ele pode ser realizado em asas trapezoidais ou elípticas com aerofólio constante ao longo da envergadura. Então as aeronaves Urutau atendem a isso, porém elas são bitrapezoidais. E pelo fato de serem bitrapezoidais, você tem que calcular a contribuição para cada trapézio. E, geralmente, na verdade, em 2019 ali tinha-se uma asa com 3 trapézios. Ainda tinha um endplate ali. Eram 3 ou eram 4 trapézios. Então, como você pode ter vários afilamentos, várias seções ali, pode ter 3 até 4, o cálculo da contribuição do CL beta é dado por uma integral. Tá? Então, você vai ter um termo constante aqui que vai ser análogo a uma contribuição ideal, que seria elíptica, constante, aqui só em função do diedro, da área da envergadura do CL-alfa. Y é o CL-alfa para o Miranda. E você vai ter integral referente à seção. Então, aqui, à esquerda, você tem um termo ideal, relacionado a uma asa elíptica. E à direita, aqui, você já vai ter uma constante, não é uma constante, mas o valor associado àquela seção que vai reduzir a contribuição ideal. Estaria associado a uma asa elíptica. Então, para cada seção, você vai ter um particionamento dessa contribuição geral aqui. Então, a asa pode assumir mais de um filamento ao longo da envergadura, ou seja, mais de um trapézio, se tornar um bitrapézio, não, aqui já está bom. Nem ela illuminando. E aí os cálculos serão apresentados para uma asa de 2 afilamentos, logo, caso haja mais, será necessário incrementar aqui. Lembra que a integral é um somatório, então você vai somar as contribuições de cada seção da asa. Já está aqui. Então temos as entradas e como que funciona. Primeiro CL alfa W, ou seja, o CL alfa W total da asa, aquele que a aerodinâmica vai te dar. Beleza. E que você usa nos cálculos de estabilidade longitudinal. Em seguida você tem meia envergadura da primeira seção, que é 0,6, e meia envergadura da segunda seção. Então se você somar 0,6 com 1,15, você vai ter 1,75, que vai ser meia envergadura da asa total. Beleza. Então aqui é a corda na raiz até a corda no meio, e aqui é a corda no meio até a corda na ponta. O primeiro afilamento é 0,933 e o segundo afilamento é 0,548. E a corda na raiz, 0,45. São todos os parâmetros que você precisa estar utilizando para fazer os cálculos. Em seguida temos parâmetros de design, ou seja, o diedro. O único parâmetro de design que pode estar sendo alterado aqui é o diedro, que é o gama maiúsculo. Você pode estar alterando ele aqui. Geralmente, no Aerodesign para Advanced não é necessário o diedro, então pode ser zerado. Então nós vemos aqui na curva CLW por beta, ou seja, o coeficiente de momento de rolamento da asa em função de beta está constante e ele é zero. Se atribuímos um valor, no caso, demos um diedro de 2 graus, contribuição negativa. Para estabilidade lateral vai ser o inverso da direcional. Então, para que o efeito seja estabilizante, é necessário que o coeficiente angular da curva CL por beta, CLzinho por beta, seja negativo. Enquanto no direcional era necessário que o CN de algum termo, de alguma parte da aeronave, fosse positivo. Aqui nós vamos precisar que seja negativo. Assim como na contribuição do estabilizador horizontal, tem que ser negativo também.
descendo. Em seguida começam os cálculos de geometria e demais também. Então, corda no meio vai ser o afilamento da primeira seção vezes a corda na raiz. E agora vamos calcular a contribuição da primeira seção. A primeira seção começa na posição y igual a zero, ou seja, raiz. A raiz está na posição y igual a zero. Em seguida tem o YO, que é o Y final. Era para ser um F aqui, mas Y... Acho que o YL já estava sendo usado. Então vai ser igual ao tamanho da primeira seção. Então, a variável auxiliar, que seria a contribuição ideal para uma asa elíptica com diedro, é calculada aqui nesse auxiliar. Em seguida é dada a equação CY. O que é CY? Que apareceu bem aqui, que eu não comentei antes. CY é a equação que vai te determinar o valor da corda para uma seção arbitrária, não para uma seção, mas para um ponto do trapézio. Então, o que acontece? Eu sei no trapézio que eu tenho a base maior, mas a base menor. E se eu quiser saber o valor de uma base intermediária que esteja entre a raiz e a ponta? Se eu quiser saber o valor intermediário que está ali, essa função c de y me dá exatamente o valor que eu vou ter para aquela posição do trapézio. Ou seja, eu posso ter o valor da corda em uma dada seção de um trapézio. E ela é dada pela seguinte equação. Só que o que foi feito antes? Como nós vamos integrar em função de y, queremos encontrar valores associados a y, vamos estar variando y. Vamos resolver a integral em função de y. E para que seja resolvida é necessário que y seja substituído por y e yo. Para que o MATLAB interprete isso e consiga resolver a integral, ele precisa de uma variável que precisa ser resolvida. Você está dizendo, o y não tem um valor definido aqui. Nesse momento você diz isso. Quando você vai resolver a integral, você vai substituir y e y, vai fazer a substituição e os demais cálculos para encontrar a contribuição CL beta W da primeira seção em função do diedro, que está sendo bem específico, porque existem outras contribuições que a asa pode estar fazendo. No caso, em específico, a contribuição do diedro da asa. E é esse valor é calculado para a primeira seção. Em seguida, tem um cálculo para a segunda seção e a ideia é a mesma. Então, o YI vai ser 0.6, o YO vai ser 1.15, o Y inicial e o Y final, que vai entrar ali dentro do intervalo de integração. Novamente, auxiliar 1. Ou seja, ele foi particionado ali entre duas seções da asa. Depois é calculada a contribuição só da segunda seção. Isso aqui eu não comentei. Essa é a forma que o MATLAB tem como meio de calcular a integral. Tá aqui o int. Int vezes o auxiliar. Aí você tem a função em relação a qual variável está sendo integrada, y e y. Por fim, calcula-se a contribuição total devido ao diedro da asa. CL beta W gama vai ser a soma dos dois CL betas. Em seguida tem-se a plotagem e a saída. Aqui a contribuição negativa, 0.0341. Não é tão grande assim, mas já dá uma boa ajuda. Só que no aerodesign geralmente não tem diedro. O que ocorre no aerodesign é a anedro para aeronaves da competição regular até alguns anos anteriores. Então essa contribuição geralmente não existe para aeronaves da classe Advanced. Até hoje não pude ver, ou seja, 2020, essa contribuição aí, na verdade não ver a contribuição, mas ver aeronaves com diedro na competição. Agora nós vamos ver o método Phipps. E por que a gente está vendo? A gente já vai ver posteriormente o porquê de estarmos analisando uma coisa que a gente nem vai usar na aeronave. Phipps apresenta um método semi-empírico simplificado onde se utiliza, acredito que seja C, dois fatores de correção para o diedro. Considerando as asas já desenvolvidas pela equipe, observa-se que razões de afilamento variam entre 0.4 e 0.5. Vou colocar aqui. Efetivas. E as razões de aspecto variam entre 9 e 12.
Se eu não me engano, pode variar até um pouco mais, mas não vai estar afetando tanto nos valores aqui dos gráficos. A partir da figura 5.6.3 do Philips, a gente considera esses dois parâmetros, um é em relação ao diedro e o outro é o KL, eu não me lembro muito bem a que se refere. Basta colocar um valor intermediário aqui, colocar o 0.86 nesse capa e 1.045, 1.046, eu não sei muito bem. Coloque o valor médio aqui dos dois. Beleza. Em seguida, voltamos com a entrada do diedro que está na asa. Vou descer aqui para o método do Philips. Vamos ver o que a gente pode observar. Então, o gama do diedro para o Philips está igual a 2. Vamos para o gama diedro do Miranda, ou para a Mage. Vou colocar em 2 também. O que a gente vê? Esse é Miranda, esse é Philips. Os valores estão bem próximos. Então a gente já pode ter mais segurança. Dois métodos diferentes, com fatores de correção aqui. Um tem uma integral, o outro não tem integral. Ou seja, um é cálculo mais difícil, outro é um cálculo mais fácil. Porém, estimando aqui esses dois valores por Philips, já conseguimos ver que os valores são bem próximos. Não, mesmo se você ficasse aqui na dúvida, pô, será que essa forma na qual estou integrando está correta? Será que a forma na qual estou integrando esses valores aqui está correta? Você se pergunta, agora você vê o método Phillips, que não tem nenhuma integral dentro, só está considerando aqui uns fatores de correção. Com os fatores de correção, você está obtendo o valor da variável que é próxima da calculada anteriormente. Você já pode ver que dá para confiar em um deles. Isso é bem interessante. É muito bom você ver um cálculo. Sempre você faz um cálculo de uma variável ali, tem um método de cálculo complexo. Dá uma procurada ali nas bibliografias, ver o que você pode encontrar ali de cálculo novo, que não seja tão completo ou tão complexo, ou se for complexo e se possível de ser realizado, você vai lá, faz esse cálculo, compara os resultados e está próximo. Então é muito legal a gente ver esses dois valores aqui, ter uma ideia de que você está no caminho certo. Então esse é o CL beta W, como se trata de diedro, o diedro é positivo para cima, então é como se a aeronave tivesse para bater as asas para baixo, como um pássaro. E a contribuição aqui tem que ser negativa, o coeficiente angular tem que ser negativo aqui dessa curva. E na próxima aula a gente vai estar vendo a contribuição do sweep da asa.